Olá, aventureiros! Eu sou o Luiz e você está no Monstros e Aventuras, seu almanaque virtual de faroeste steampunk. E hoje eu vou falar sobre a arma secreta que os Estados Unidos usou para que o Norte ganhasse a Guerra Civil, dando origem à época da conquista do Oeste americano e que depois se espalhou pelo globo. Eu estou falando do leite condensado. É sério, galera. Vocês vão entender tudo porquê, inclusive que tudo tem a ver com a era vitoriana e que eu ainda estou aguardando uma boa história de steampunk envolvendo inclusive esse doce que é tão famoso aqui no Brasil. E se você curtiu a tema, já pega, já dê um like aqui no canal e vambora, parceiro! O leite condensado ele foi criado em 1817, até onde se sabe de mais ou menos os registros, e ele seria teoricamente uma forma de você armazenar o leite de forma mais concentrada e por um longo período de tempo. Afinal, e o que é o leite condensado, gente? Leite condensado é justamente o leite, só que com a água toda evaporada. E sendo que existe o chamado leite evaporado, que seria meio como se o leite condensado, só que sem açúcar. Já que no leite condensado você inclusive adiciona açúcar para poder pegar e aumentar a data de validade. E como isso ocorre? As técnicas foram muito aperfeiçoadas atualmente, mas primeiramente você pegava o leite, colocava numa panela a vácuo e esquentava até evaporar a água. Então você matava todos os micróbios pelo calor, a falta de água também desidratava os micróbios, matando eles. Isso dificultava inclusive para os micróbios proliferarem, já que ele estaria com pouquíssima água. E o açúcar também ele aumenta a durabilidade, já que os micróbios eles não vão conseguir pegar e se desenvolver num meio tão hiperosmolar. Lembrando aquela coisinha do colégio, de que quando você tem um ambiente com alta concentração de água e outro com baixa concentração, com uma série de moléculas que elas puxam a água, essa parte que está mais hidratada, ela vai se desidratar e ser água puxada para o lado mais hiperosmolar, isto é, com maior concentração. Então, as bactérias que tentassem crescer, a maioria delas ia pegar e morrer. Claro que não dura de eterno, já que, como eu disse, esse meio ele vai puxando a água das bactérias que vão tentando, matando elas de hidratar, até que chegar um momento que ele vai atingir uma concentração de água que vai dar para proliferar a bactéria. Então, isso aumenta muito a quantia de preservação de leite, sendo que a gente já tem problemas para preservar o leite hoje em dia, mesmo tendo aquelas embalagens Tetra Pak com múltiplas camadas, e na época do século XIX, essas embalagens não existiam. Então, era um super meio de você pegar e preservar o leite. Só que isso só começa a ficar popular pouco depois dele ser patenteado nos Estados Unidos, lá em mais ou menos 1856, porque, além de ser um processo mais aperfeiçoado, 4 anos depois estoura a Guerra Civil Americana. E o que ocorre? O leite, como eu falei, ao invés de você trazer uma garrafa desse tamanho, que pegava e ia estragar depois de alguns dias, você pega, diminui tudo isso para uma coisa desse tamanho, com um transporte muito mais fácil do que uma garrafa, muito mais resistente e que dura por muito mais tempo. Então uma lata de leite condensado é mais de 1000 calorias. Então você está garantindo todo o suprimento do seu exército. Lembrando que o norte dos Estados Unidos era industrializado, enquanto tínhamos um sul que era um latifundiário escravista. E sempre revendo essa coisa de como o trabalho escravo está sempre associado sempre o oposto da industrialização, né? Que não tem como você desenvolver tecnologia quando você pega e tem um trabalho à base de escravos, né? Tanto que a gente tem que lembrar que uma das primeiras máquinas de vapor foi criada justamente na Grécia Antiga e que não passava de um brinquedinho, justamente porque o pessoal não estava pouco se lixando para uma coisa de diminuir a capacidade de trabalho, a facilidade de trabalho, já que os escravos faziam tudo. Então, só que com isso, com a tecnologia, com a industrialização, você pegou, enquanto o Sul teria todos os problemas habituais de suprimentos de comida da época do século XVIII ainda, nós tínhamos um Norte que ia pegar, suprir os soldados e
conseguir sobreviver por períodos muito mais longos de tempo devido à capacidade de armazenamento. Lembrando que uma das estratégias clássicas para você pegar e destruir um exército inimigo é você pegar e cortar o fornecimento de recursos ao redor daquela cidade que está sendo sitiada. Só que se a cidade tem um longo período de armazenamento de comida e água, você pega e mata, e na verdade quem vai perder vai ser a tropa oposta. Lembrando que inclusive isso foi muitas vezes usado por exércitos, uma das táticas antigas de um exército era pegar, esvaziar a própria cidade, deixar ela destruída, para quando chegasse o exército inimigo achando que ia aproveitar os recursos da cidade para continuar, ia morrer de fome porque a cidade já tinha sido devastada pelo próprio exército. Então, o leite condensado acabou servindo como uma das principais armas para poder pegar e lutar contra o sul dos Estados Unidos, possibilitando assim que houvesse a corrida para o oeste, já que depois da guerra com os Estados Unidos unificado, lembrando que tínhamos aquela divisão em 13 colônias que se libertaram do domínio inglês, esse pessoal pegou e, a fim de precisar de novos recursos, inclusive de se recuperar da guerra, foi migrando para o oeste dos Estados Unidos, dando assim origem à marcha para o oeste. E quem quiser conhecer mais sobre, inclusive, a Corrida do Ouro do Oeste, tem uma quadrilogia de filmes que eu peguei e cheguei a fazer aqui no canal, explicando só sobre isso. E temos um documentário muito legal no Netflix, se chama The West, mostrando todo o desenvolvimento e origem da marcha para o oeste, inclusive com essas conexões com a Guerra Civil. Posteriormente, isso aqui se espalha pelo mundo, até que se funde com uma empresa chamada Nestlé, que era conhecida por fazer farinha láctea, ó como as coisas são antigas, isso no começo do final do século XIX, então lá em 1880 e pouco, a gente já pega e já tem os primeiros leites condensados entrando aqui no Brasil e justamente tendo a Nestlé ainda por cima. Então, se você gostou do vídeo, as fontes que eu peguei foi a revista Casa e Jardim e Mega Curioso, além de termos o seriado The West, o documentário The West, que é muito legal. E, se você gostou, clica aqui no sininho para inscrever e receber as notificações do canal. Então, galera, até mais!